Meus amigos e amigas, estou de volta com um novo vídeo aqui no canal Hipertexto. Meu nome é Rogério Rocha, para quem não me conhece. Vocês estão aqui no nosso canal. Daqui a pouco a gente vai começar a dialogar, a conversar com mais um novo convidado especial aqui. Vocês já devem vê-lo no vídeo, mas a gente vai conversar já já. O Jean Anderson Mafra está aqui comigo. Antes de começar a conversa, eu vou pedir mais uma vez para aqueles que gostam do nosso trabalho, compartilharem os vídeos que vocês mais gostem, comentar, deixar os seus likes, suas curtidas, inscreverem-se aí, né? E ajudar a continuar esse projeto, a dar continuidade, a expandi-lo, né? A que ele chegue a mais pessoas, que a gente trabalha aqui com múltiplos temas e em múltiplas áreas, né? O canal Hipertexto tem essa função e essa pegada, né, de ser assim multicultural. Por isso a questão do hipertexto, né? É um hiperlink que vai levando você para vários textos, para várias ideias, vários campos, não só literatura, né, não só cultura, música, política, enfim. Então, feito esse lembrete, a gente vai começar a falar agora com o Jean Anderson Mafra, que é o meu convidado de hoje. Jean Anderson Mafra, ele é formado e tem mestrado pela UFMA na área de letras, né? Ele é também um policial militar desde o ano de 2013, se não estiver enganado, né? Faz parte de várias instituições que trabalham com a busca da preservação dos direitos, né, de categorias, não só da dele, né, enquanto um membro do setor da instituição de segurança pública, mas de tantas outras. Tem um ativismo na área política e cultural, né, que também faz parte, e escreve, né, tem uma escrita de origem acadêmica, né, derivada das pesquisas dos mestrados, enfim, das pós-graduações que ele tem feito, e tem a escrita poética, né, com base nos 2 livros que ele já lançou anteriormente e de um vasto trabalho que ele tem nas redes sociais que vocês podem encontrar depois por aí, tá? Mas ele vai falar mais disso. E então, seja bem-vindo, Janderson. Eu que agradeço, meu amigo, a oportunidade da gente estar aqui conversando. Acho que é a segunda vez, né? Uma vez a gente fez uma pequena entrevista breve, falando sobre literatura, e eu estou muito honrado de estar aqui no teu canal, né, o Hipertexto, e conversar um pouco com esse público que nos honra. Muito bem, então vamos lá, vamos começar. Janderson, eu queria começar falando sobre a questão da política cultural, né? Que é uma área que você milita também, dentro das tuas áreas de atuação e de interesse, né? Uma delas é a área, o campo cultural. Esse campo cultural, não só como um produtor de cultura, mas como também um agente crítico, né? Um ator que critica, que luta, que briga, né? Que defende certas ideias e tal, que é perguntar como é que você avalia a política cultural do Maranhão nos últimos tempos, né? Sobretudo nos últimos anos, e quais são os desafios que você percebe que os produtores de cultura aqui no nosso estado e também no nosso município, na nossa capital, eles têm que enfrentar, dada essa situação toda. É uma pergunta bem desafiadora, assim, para responder, porque eu fui, durante algum tempo, conselheiro de cultura do estado do Maranhão, fui conselheiro de cultura também do município, né, de São Luís, e nosso estado, assim como a nossa capital, ela enfrenta problemas de investimento, eu diria, na cultura, né, porque nós temos grandes escritores, grandes músicos, nós temos grandes artistas populares, nós temos um patrimônio material, né, com o cordel entra nisso, né, então nós temos uma produção literária em geral, é muito, e como é que eu digo, de mãos atadas, né, eu diria assim, diante dessa política, né, que na verdade é uma antipolítica cultural, esses talentos,
que uma cultura, vamos dizer assim, recente, né, que é o Cacuriá e Dona Teté, que não deve ter um século, mas que foi algo que nasceu ali nessa festa do divino, né, ali na região de Alcântara, e que tem muito dessa coisa do sebastianismo, que é o misticismo maranhense. Então, é uma mistura de várias coisas com a sua sensualidade, né, com a dança, quem conhece. Olha só a nossa identidade cultural, né, não tem nada parecido em outras regiões do Brasil, é uma coisa nossa mesmo. Então, nossa riqueza cultural é gigante, né? Então, os políticos, infelizmente, a gente tem percebido nos últimos anos que eles não querem, né, saber disso. Acho que ninguém quer saber da parte deles de cultura. Eu acho que quanto mais houver vamos dizer, essa cegueira, essa violência contra o fazer artístico, talvez seja até melhor para eles, né? Porque a cultura, Rogério, ela faz com que a gente perceba a beleza da vida, né? Ela faz com que a gente se insurja contra tudo isso que não é a vida, tudo isso que é a pobreza mesmo, tudo isso que é a causa da violência, né? E ela tem um poder de salvar a juventude das drogas, da violência, como eu já falei, a gente vê que onde não tem um investimento em cultura, são locais, né, como o Maranhão e outras localidades do país, e aqui em São Luís não é diferente, né, nas periferias, muitos locais sendo dominados pela violência e pela delinquência juvenil, eu diria, e tudo isso causado também, além de outros investimentos que o Estado deve fazer, numa negação da cultura, que é um direito do povo, né? Já que na nossa Carta Magna diz que a cultura é um direito, né? Do jovem, do adolescente, da criança, dos idosos, das pessoas em qualquer idade terem acesso à cultura, ao bem cultural, e terem acesso também a, despertado nessas pessoas a arte, né, o fazer artístico, elas terem condições de produzirem, de mostrar, né? Se você escreve um poema, de você publicar seus livros, se você compõe uma música, de você lançar o seu CD, seu single, né? Tem outras plataformas aí que a gente pode fazer de uma maneira independente, mas todos nós sabemos que isso demanda investimento, demanda dinheiro para ser investido nessas pessoas, o dinheiro ser investido nas pessoas. E ali no Conselho de Cultura, a gente enfrentou várias, né? Eu enfrentei várias situações. Eu sou um dos conselheiros que pediu para sair, porque a gente viu ali que a gente estava já envolvido, vamos dizer assim, numa situação de negligência, e a gente não queria fazer parte disso, né? Ser conivente com essa antipolítica, com essa mesmice, que a gente vem sofrendo há anos, não é só nesse governo, mas outros anteriores, uns mais, outros menos, fizeram que a cultura não se tornasse aquilo que ela deveria ser, com toda a sua riqueza e plenitude, né? Porque ainda que haja muitos artistas que tenham oportunidades de mostrar seu trabalho, outros porque têm poder aquisitivo melhor, outros porque têm acesso aos editais, né? A gente sabe que tem muita essa coisa, como é que eu digo, poderia dizer num bom português brasileiro, maracutaia, né? Vamos dizer assim, favorecimento a palavra, né? Pois é, acontece muito, infelizmente, né, de alguns grupos, algumas pessoas terem mais acesso ao dinheiro, né, a esse investimento cultural, né, e outras não, né, ou, geralmente são as mesmas pessoas, ou aqui e ali, claro, houve uma ascensão, as pessoas tiveram mais acesso, né, muitas pessoas, nossos amigos e amigas, conseguiram publicar livro nos outros editais, e editais nacionais, diga-se de passagem, né? Eu torço para que um dia, aqui no Maranhão, como é em outros estados, como Curitiba e São Paulo, acredito que seja também da mesma maneira, né? Cada um na sua realidade, mas que o município de São Luís tenha editais próprios, né? A Secult, por exemplo, e a SECMA devem fazer editais próprios do estado. Nós temos a lei de incentivo à cultura estadual, uma coisa que eu briguei muito na Secult, né, estando no Concult,
foi para que a gente, isso falando com o secretário mesmo, né, o nosso querido que já saiu, mas falando para que retornasse uma lei de incentivo, né, onde a gente pudesse inscrever nossos trabalhos e ser contemplado, sem que houvesse uma demanda nacional, como a Lei Paulo Gustavo agora, e a Lei Aldir Blanc, que agora parece que vai ser todo ano, mas que a gente fizesse o nosso municipal, né, as nossas leis, e as nossas leis também de incentivo estadual, que já existe no Estado a lei de incentivo, mas a gente sabe o quanto é burocrático. Então, acho que o caminho é desburocratizar e fazer com que mais Sim. fazedores de cultura, principalmente os mais jovens, tenham acesso a esses investimentos que são para eles, né? É para o povo, são para os artistas mesmo, e que os políticos não têm que se envolver. Tem muitos vereadores, muitos deputados, né? Como a gente sabe, Rogério, que utilizam esse dinheiro, né? Demandam ali, por exemplo, para fazer uma festinha num bairro de aniversário. Eu acho isso interessante, sim, mas eu acho interessante que se faça isso contemplando toda uma cadeia produtiva cultural e não só econômica, né? Mas que envolva tudo, né? Desde a cadeia produtiva e econômica quanto cultural, né? Essas pessoas que têm ali seus talentos e que possam mostrar para o público, e sendo ali do seu bairro, sendo ali da sua cidade, da sua região, melhor ainda, porque o povo ele precisa se ver na sua gente, né? Quando o povo vê, enxerga que tem ali um menino, uma menina, jovem que seja, um idoso, alguém da sua comunidade que produz poesia, música, que está ganhando dinheiro, né? Que está sendo visto pelo Estado. Então isso é muito bom, porque faz com que haja uma identificação, não mais com a delinquência que a gente tem visto, mas com o fazer artístico, com fazer a beleza, né? Que a arte é a beleza. Então isso ajuda muito a multiplicar essa coisa que é bonita, né? De você não ser violento, você não vê violência para todo lado. A gente liga a televisão, é violência, são facções, são vidas delinquentes, né? Que eu nem diria, como se diz aí, fazendo uma propaganda, né? Como o jornalismo policialesco faz de facções, aquilo como se tivesse tudo organizado e eles existissem numa organização padrão. Não, eu vejo a violência, né? Essa notícia diária que a gente tem visto da violência, eu acho que todo jovem que hoje está no mundo da violência não teve também oportunidades de mostrar esse seu lado belo, de ter essa oportunidade na educação, né? A desigualdade social, infelizmente, causa várias mazelas, e uma delas é essa violência e a delinquência, né? Então, eu torço para que a gente invista no nosso estado e nossa cidade mais em cultura, em educação, em saneamento básico, que tudo isso vai mudar esse quadro horrível que a gente tem visto e do qual a gente quer se livrar. É verdade. E você falou, tocou em pontos muito, muito importantes, né? Que é realmente o acesso também à cultura, né? Que você inviabiliza que muita gente produza, inclusive gente com talento, né? Tem muita gente com talentos escondidos, né? É aquele talento não revelado. Ou seja, ele existe, mas as pessoas não conhecem, né? Não conhecem porque não houve, né? Como aquele cidadão, aquela cidadã chegar a esses editais, a essas verbas, né? Ou a essas possibilidades. Como a gente não tem mais a figura dos mecenas, né? que também eram pessoas que, de alguma forma, fomentavam, né, a arte pelo mero prazer estético, né? E também para ter o seu nome vinculado, né, a quem produzia arte, né, de qualidade. A gente tem hoje uma cultura como uma moeda de troca, né? Porque aí o político fica sempre, ó, eu tenho algo aqui para vocês, mas aí esse algo, né, essa moeda de troca, vocês votam em mim, vocês me elegem, vocês me apoiam, e aí a gente vai fazer tal e qual coisa, só que o que a gente tem visto, com base no que você bem colocou aí, essa antipolítica, né, é aquela coisa de reduzir o fazedor de cultura, o artista, o produtor cultural,
a um pedinte, né? Que é o que ele se torna. Ele tem que estar ali com o pires na mão, tem que estar que nem um cidadão lá que está no meio da rua pedindo, né, uma moeda lá Exato. E é um o direito cara que seu. para no carro. Não é para pedir, é um direito, né? Pois é, então você é reduzido a uma figura assim, rasteira, né? E isso vai se perpetuando, né? Esse é o grande problema. E a gente percebe também, aí eu passo para a segunda questão, que é assim, as estratégias que a gente tenta buscar, né, para viabilizar, parece que até elas não são suficientes, né? Porque as iniciativas que são tomadas para mudar esse panorama, parece que elas nunca chegam, né? Nunca dão conta de furar essa barreira, né? Da política. Exatamente. Exatamente, Rogério. Eu falo da questão como isso, em algum momento, descamba para a violência, porque eu venho da periferia, né? Eu sei. Eu vim descobrir, por exemplo, que era o Teatro Arthur Azevedo, que para ti talvez não seja nada, para outras pessoas que convivam nesses espaços culturais, não seja nada, mas o simbolismo desse movimento, veja só. Eu vim descobrir que era o Arthur Azevedo quando eu entrei no serviço público. Desde quando eu vivia ali na Divinéia, onde eu nasci, no bairro pobre, eu já tinha direito de ir naquele lugar. Eu achava que era um lugar da elite. Não, só as pessoas ricas entram aqui. E ali no Arthur Azevedo, por exemplo, que é o segundo maior teatro do Brasil, tem dias que você tem acesso ali gratuito, né? Mesmo não sendo Então, uma estudante, mas tem acesso. visitação, né, também, né? Você pode visitar, pode entrar. Então, às vezes, o meu vizinho que mora ali na Vila Luizão, que é um bairro pobre também, que eu continuo morando lá na periferia, ele não sabe disso. Ele não sabe que ele pode entrar ali, ele não sabe que ele pode ver um espetáculo, uma ópera, um show artístico, um sarau com poesia ou música, um sarau musical, e ver essa beleza, o que é esse outro lado, que ele não conhece. A gente, é por isso que eu enfatizo isso, conhece agora, a gente está envolvido na cultura, mas tem muita gente que não tem acesso à cultura, ou tem acesso à cultura de péssima qualidade, ou de uma forma desqualificada. É o outro lado da moeda, né? Eu lembro... Sobra para esse público o resto, né? Entre aspas. Exato. Assim, as sobras, ó, vocês fiquem com isso aí, ó, essa música aí de baixo calão, essa música aí produzida até mesmo nas próprias camadas populares, mas assim, não é aquilo que você diga, ó, tem uma qualidade estética inegável, né? Então fica sempre com Exatamente. É triste porque eu vejo, a gente vê esse movimento, né? Consegue atingir espaços, né? Entrar nesses espaços, mas eu que não vi até então, passo a ver e é comum, para nós é comum, mas para eles não é comum, para eles é outro mundo. E é um outro mundo que não era para ser outro mundo, era para ser um mundo normal. Você ir para o teatro, você ir para assistir um filme no cinema, você ver um sarau, assistir, participar, você produzir alguma coisa, e para eles não, isso até, como é que eu posso dizer, já virou uma coisa de luxo. Algo muito distante, né? É algo muito elitista, muito distante, né? E parece algo que não faz parte da identidade dele. Às vezes, não, isso não tem nada a ver comigo, né? Isso não tem nada a ver comigo. E acaba sendo uma violência, né, simbólica, né, Rogério? Uma violência psicológica, exatamente. Uma violência contra a alma dessas pessoas, dessas comunidades, né? Então, assim, acaba demarcando, né, Janderson? Acaba demarcando forçosamente um espaço de dizer assim, olha, daqui para dentro você não passa, aqui é meu, né? O seu é o outro lado, então não venha para cá, não entre nesse universo aqui, porque você não tem condições de consumir esse produto aqui, o teu produto é aquele outro lá, né? Então ainda marca mais ainda, né? Então existe uma desigualdade artística também, vamos dizer assim, né? Uma desigualdade no ponto... E claro que a periferia também produz, ainda que sendo violentada, muita arte, nós temos... Muita coisa, né? Muita coisa. O Islã, o rap, que é né? O hip hop, né? Exatamente. Mesmo assim, com todas essas
Boi, implicações, né? O eles Bumba ainda Meu conseguem Boi, né? produzir, né? Bumba Meu Boi também, Conseguem né? Um produzir. exemplo E disso. o cordel, falando do cordel, o cordel vem do povo, né? O cordel, eu acho que é uma das coisas mais preciosas que a nossa cultura brasileira produziu, né? Principalmente aqui no Nordeste, que é exatamente essa poesia que vem, que faz a rima ali, e de alguém que nunca frequentou a escola, né? Patativa do Assaré, eu acho que é um grande símbolo disso, né? Ele era um semi-analfabeto, e mesmo assim, né, como tantos outros, produziu uma grande poesia, né, em estilo de cordel, né? Então, ainda assim, eu acho que não se consegue matar, ainda bem, né? Oxalá que isso não aconteça, mas ainda com toda a violência e desigualdade social, ainda se consegue escapar. A poesia, a arte, ela consegue sobreviver, ela reage, né, diante dessas situações. Claro que a reação pior é essa do espírito humano que descamba para a delinquência, para a violência. Mas quando ela vem para esse lado da beleza, né, de falar da sua própria alma, que é o verdadeiro propósito da arte, falar de si mesmo, descobrir a si mesmo, né, se revelar através da arte, é claro que é muito bom e a gente torce para que seja assim, né, que só assim a nossa humanidade fica mais em evidência, as coisas belas, e a gente consegue perceber mais, e a feiura, ela se dissipa, né, como a luz dissipa a escuridão. Eu acho que é isso que tem que ser feito, eu acho que qualquer gestor público que queira se mostrar humano, ele tem que fazer com que as luzes, que a escuridão seja dissipada. Pois bem. Dando seguimento aqui essas questões, Jean Anderson, já que a gente está falando aí de exclusão e dessas mazelas todas, de que forma é que esse conteúdo, né, esses conteúdos, por exemplo, a questão dos conflitos sociais e políticos, eles se refletem na sua produção, né? Na sua produção que eu falo um plano bem amplo, né? Não estou falando só na poesia, né? Nos poemas que você escreve, assim. Na tua produção, qual é o lugar que ocupa isso aí, esses conflitos sociais, essas questões políticas, né? Antes que tu respondas, né? Eu vou mostrar aqui para o público esses dois livros aqui que são objeto de pesquisa acadêmica, né? Produção do Janderson de Souza Mafra, Discurso, Sujeito e Verdade. Aqui ele vai falar sobre a questão do arquivo judeu na historiografia do Maranhão e a figura do Manuel Beckmann, né? Dentre outras coisas, mas principalmente isso. E tem um outro livro também que tematiza essa questão da violência, né? Que fala das instituições de segurança pública do Maranhão. Então, retomando aí, eu passo a palavra para você falar qual é o lugar disso aí na tua produção como todo, além do que a gente já acabou de ver. Pois é, eu me vejo, Rogério, assim, sempre fui alguém que gostou de descobrir o mundo, né? Acho que através, principalmente da palavra, né? Palavra escrita ou falada. E isso me ajudou bastante a não ser mais uma vítima da delinquência, ou seja, desse estado obtuso do ser humano que não tem acesso, né, aos bens culturais da humanidade, né, que infelizmente o poder quer controlar. Então, eu me encontrei na poesia. Meu pai tem uma influência muito grande nisso, porque meu pai ele escrevia também, né? E ali já teve uma influência boa da família. E eu comecei a escrever e me descobri mesmo um poeta. Foi assim que eu entrei na Polícia Militar, no serviço público, né? Quando eu passei a ser um agente do Estado, eu já era um poeta antes disso, né? Eu só passei no concurso, tava fazendo o curso de letras na época também, um pouco antes de ser nomeado. Eu estava terminando o curso de letras, em 2017 eu concluí, já com esse tema do livro Discurso e Violência, onde eu trato sobre como as relações de poder, como essa questão da hierarquia e disciplina, que é vista de uma forma totalmente errada, não como uma forma respeitosa que deveria ser, de todo mundo se tratar independente de alguém
ter um cargo melhor do que o meu, de você ser um almoxarifado e ter ali um diretor que ele é um diretor sênior, enfim, de uma empresa. Não, eu acho que a Sim, sim. questão da hierarquia é questão do respeito só. Não tem nada a ver com o direito de alguém que está num cargo maior humilhar ou tentar serviciar alguém que está num cargo considerado inferior. Porque todo mundo tem o seu papel em qualquer organização, em qualquer organismo. Então, todos os papéis são importantes. E esse que está lá na ponta, ele só vai ser alguma coisa, só vai continuar ali, se todo esse emaranhado aqui da base trabalhar. Se tudo isso Funcionar, né? aqui corroborar e sustentar essa pirâmide, vamos dizer assim. Então, perceber a maldade, Rogério, perceber como as pessoas são frias e diferentes, como elas são assediosas, tudo isso eu comecei a perceber. Eu sempre fui contra a injustiça. Eu sempre fui contra a injustiça, onde quer que ela ocorresse, né? E sempre tentei não criar situações para que desarmonias fossem perpetuadas. Eu sempre gostei de criar harmonia. Eu sempre gostei de trabalhar com os consensos. O que nos une? Vamos trabalhar com aquilo que une todos nós, né? Qual é o propósito? Você Exatamente. quer ir, vem para cá e nos leva para o caminho do meio. A gente sai das extremidades e a gente vem para o caminho do meio e caminha juntos. Consegue Então, isso, convergir, né? Convergências, né? O espaço as das convergências. convergências. E Vamos isso me fez, esquecer através. aquilo que nós, né? Vamos esquecer aquilo em que nós não concordamos e vamos focar para trabalhar junto naquilo que a gente converge, né? Pois é, porque às vezes, mesmo aquilo que nós discordamos, seja apenas, muitas vezes, um mal entendido, seja apenas porque tu vê uma mesa, tem até a parábola da mesa, né, que eu gosto de citar, que é quando alguns sábios se reuniram ao redor de uma mesa e cada um via a mesa de um lado e cada lado tinha uma cor. E eles brigando, não, essa mesa é azul, essa mesa é amarela, essa mesa é vermelha. E a mesa era de todas as cores que eles disseram. Mas só que nenhum deles teve a sabedoria de se Visão levantar e sentar global, no né? lugar do outro, de sentar no lugar do Global. outro, todo mundo mudar as cadeiras e ver realmente do lugar onde você vê essa mesa, ela é dessa cor. Do lugar onde você vê essa mesa, essa extremidade é dessa cor mesmo, é amarelo, ali é azul. E você sorri disso tudo. Você sorri disso tudo e dizer, olha, a gente estava brigando por bobagem, porque a gente estava certo. Até o Fernando Pessoa diz isso no poema dele, né? Nunca ninguém se perdeu, tudo é verdade e caminho. Eu acho que isso aqui é uma frase extraordinária desse poema da nossa literatura portuguesa, né? Do Fernando Pessoa, o grande poeta da língua portuguesa, que me fez produzir um tipo de poesia, Rogério, que tu deve conhecer, né? Quem conhece meu estilo, e eu gosto muito de falar Influenciou diretamente, sobre né? Tem uma influência muito forte, né, na isso. tua escrita, muito marcante, né, do Fernando Pessoa. Isso daí realmente fica visível e qualifica demais a tua poesia, porque realmente você não copia, né, você não o emula, mas você faz com que isso aí seja um elemento para impulsionar para esse lado da beleza, né, e dessa abertura universal, né, que tem Claro. esse olhar do Fernando Pessoa, que é um olhar universal, né? Ele fala sobre tudo e qualquer coisa, né? Tudo é poetizável, né? Sim, sim, sim. O Fernando Pessoa, por incrível que pareça, eu já fui conhecer ele, acho que está com de uns 3 anos para cá, Rogério. De 2013, quando eu comecei a produzir mais poesia mesmo, eu lancei meu primeiro livro em 2017, né? Que foi um livro que eu publiquei junto com meu pai, Fragmentos de Mármore, e tinha alguns escritos ali. Na verdade, ainda falta publicar a minha obra, vamos dizer assim, que esteja ali só a minha poesia, e eu acho que hoje está muito melhor com essas influências que eu tive, inclusive do Fernando Pessoa, que é alguém que eu admiro bastante, né, um grande imortal, né, essas pessoas não morrem, mas eu vim conhecer mesmo o Fernando Pessoa de uns tempos para cá. E olha que interessante, tu citar o Fernando Pessoa,
comentar a respeito disso, porque a poesia dele, na verdade, ela faz parte de uma tradição que vem ali desde a Pérsia. Ela vem com a poesia de Jalaluddin Rumi, vem com Omar Khayyam, e desemboca ali já para Portugal, nessa tradição mística, né, nessa tradição esotérica oriental, já desemboca no Fernando Pessoa e vem aqui para o Maranhão. Eu acho que um dos grandes expoentes dessa tradição seja, inclusive, o Nauro Machado, onde eu percebi essa sinuosidade poética, né, meio, vamos dizer assim, transcendente, né, mais espiritual, mais mística, né. Não sei se tem, claro, tem outras pessoas agora já produzindo um estilo assim. E por que eu falo do Fernando Pessoa como uma influência muito grande na poesia brasileira, inclusive, porque aqui no Maranhão, mais precisamente, a poesia dele vai trazer aquilo que já existe na região ali da Ilha dos Lençóis, Cururupu, Guimarães, da onde veio a minha família, que é a tradição sebastianista. O Maranhão é um dos pontos no Brasil, assim como o Rio de Janeiro, que eu já dei uma pesquisada, que carregam essa tradição de que o rei Dom Sebastião, que foi um rei adolescente, né, e que se perdeu na batalha de Alcácer Quibir, deve ter falecido ali, mas segundo essa tradição esotérica, que o Fernando Pessoa, no seu primeiro livro, Mensagem, traz, ele veio aqui se refugiar, vamos dizer assim, ele foi resgatado e veio parar aqui na Ilha dos Lençóis, onde se transformou num touro encantado, com uma estrela na testa, e ali está o seu reino debaixo das areias, né? E se alguém matar esse touro, ninguém mais passa fome. Tem toda uma tradição, Ferreira Goulart, ele cita isso, num dos seus poemas. E é interessante, o Fernando Pessoa, ele, um poeta português, claro, acho que ele nem sabia do Maranhão, mas aqui no Maranhão se perpetua uma das tradições, que é o sebastianismo, que o Fernando Pessoa era adepto, que o Fernando Pessoa esperava que o rei Dom Sebastião voltasse. Eu lembro que minha avó, que é dessa região de Cururupu, ali perto da Ilha dos Lençóis, uma senhora muito católica, né, de religião de matriz africana também, que ela praticava o tambor de mina, né, que é parecido com o candomblé, um pouco. E nessa tradição mística da minha avó, ela contava muito a história de Dom Sebastião. Foi quando eu comecei a escutar a história de Dom Sebastião, né? E eu não vejo ninguém contando por aí. São pessoas mais dessa região que têm ainda, carregam essa tradição do sebastianismo. Aí tocar no Fernando Pessoa me remonta a essa linha esotérica de retorno, de messianismo, que na verdade é um retorno a si mesmo, né? O ser humano ele tem que retornar para si, ele tem que descobrir que ele é aquilo que foi e que será. Eu acho que poeticamente ou de uma forma bem mística, talvez isso fique claro para quem escute, nos escute agora nesse diálogo, e para quem leia Fernando Pessoa, né? A filosofia, ela mesmo diz que o principal objetivo é você se conhecer. Então, através da poesia, é uma ferramenta que o ser humano ele passa a se conhecer. Você escreve e você não percebe, muitas vezes, que você escreveu, você vai perceber depois. Como tem muitas vezes que eu leio um poema meu e eu digo assim, rapaz, será que foi eu mesmo que escrevi? Você se estranha, né, nesse conhecer, e você transcende. Verdade, esse estranhamento ele é fundamental, né? Como você bem falou aí, ele é talvez aquilo que melhor defina esse momento de produzir algo que vem das suas entranhas mais íntimas, né? Assim, do teu eu mais íntimo, né? Sim, sim. E ao mesmo tempo recebe esses eflúvios do externo, né? Do que vem de fora, ou seja, do mundo que você vê e que você filtra, e depois daquilo que está dentro de você e que você coloca, plasma, né? De alguma maneira, na linguagem, né? Essa linguagem escrita,
ou a pessoa que faz uma música, né, que compõe uma letra e uma música, vai para a música, ou para quem dança, né, ou para quem escreve uma peça. Então, realmente é um momento muito grande. Esse encontro aí entre a filosofia e a poesia também ele é fortíssimo, né? Ele gera uns frutos muito ricos, né?